Número 7.2.3, os ensinos de John Hus sobre o papado. A autoridade de Pedro permanece no Papa, desde que ele não se afaste da lei do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como ele havia sido formado na Igreja Católica, naquela época a história era toda controlada pela Igreja Católica, não tinha como as pessoas saberem que era mentira essa história católica de que Pedro foi o primeiro Papa, né? Sobre a Bíblia, Hus ensina 3 coisas sobre a Bíblia. Deveria ser obedecida pelo Papa, logo ele estava ensinando que o Papa não obedecia a Bíblia, né? Defendia a Bíblia como a maior autoridade e que o Papa deveria obedecê-la. Se não o fizesse, não deveria ser obedecido. Defendia a Bíblia como a única palavra de Deus. Defendia a Bíblia como a palavra de Deus e condenava o ensino papal de que as suas palavras eram a palavra de Deus. Na verdade, o Papa defendia que toda a tradição e o ensino dele, Papa, era um ensino infalível e que as pessoas deveriam assumir como verdade absoluta. Sobre a supremacia da Bíblia sobre as tradições. A Igreja Católica defendia as tradições como tendo a mesma autoridade da Bíblia. John Hus condenava esse ensino, parecido com o que acontecia também com o Wycliffe, tá bom? Até hoje a Igreja Católica defende que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia, mas nós sabemos que não tem como ser verdade. Esse erro, ele também aconteceu no meio do judaísmo. O judaísmo hoje também defende a tradição com a mesma autoridade da Bíblia. Sempre lembrando que Bíblia para o judaísmo significa o nosso Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. Então, os judeus, eles têm uma tradição que eles chamam de Talmud, que eles afirmam serem ensinos que Deus passou para Moisés lá no Monte Sinai, só que Moisés não escreveu, Moisés apenas transmitiu a Josué e a outros que estavam com ele. E esses ensinos foram passando por tradição até os dias do Novo Testamento, quando já começaram a organizar esses ensinos escritos em papiros, né? E depois foram organizando até serem formados livros, e hoje existem muitos livros que formam essa obra de tradição chamada Talmud. Hoje os judeus estudam mais a tradição, ou seja, estudam mais o Talmud do que a própria Tanakh, tá bom? Nós não podemos cair nesse erro. Nenhum escrito nos dias de hoje, de qualquer homem, por mais sábio e cristão fiel que ele seja, poderá se equiparar à Bíblia Sagrada. Sobre a predestinação. A predestinação era um ensino católico elaborado por Agostinho, né? O bispo católico lá do ano 400, 410 da era cristã, e que predominava na Igreja Católica, aquele ensino que dizia que Deus já determinou tudo. Tudo que acontece no mundo, a Igreja Católica dizia, é determinado por Deus, é ordenado por Deus. Até o homem que, por exemplo, é ateu, que diz que não acredita em Deus, segundo essa crença, segundo essa interpretação, ele só se tornou ateu por ordem de Deus. Qualquer homem que faz qualquer maldade, ele faz por ordem de Deus. Se o Estado Islâmico mata alguém hoje, mata por ordem de Deus. É o que eles acreditam, tanto a Igreja Católica e os reformadores acreditam até hoje. Os reformadores, aqui eu estou falando Lutero, Calvino. Sobre a predestinação, John Hus dizia: a unidade da Igreja Católica reside no vínculo da predestinação, visto que cada um de seus membros está unido ao outro pela predestinação, e na meta da bênção, visto que todos os seus filhos estão, no fundo, unidos em bênção. Ou seja, John Hus, ele concordava com Lutero e com Calvino e com a Igreja Católica, né, que defendia essa doutrina na pessoa de Agostinho.
desse período dos reformadores, o homem que claramente vai se colocar contra a reforma, contra a doutrina da predestinação, será o homem que ele é considerado um filósofo daquele período, que era Erasmo de Roterdã. Sobre o sacerdócio, defendia o sacerdócio universal dos crentes. Segundo Hus, todo cristão podia falar com Deus sem a mediação de um sacerdote. Então a Igreja Católica dizia, olha, para você falar com Deus, você tem que vir falar com o padre, com o bispo. E esse era também um instrumento de poder, porque os homens vinham contar tudo, ok? Todos os seus pecados, e aí, quer dizer, os bispos ficavam sabendo dos erros de todos os homens. Todo príncipe que errou, ou todo plebeu que errou, ele se confessava para o bispo, então aquilo ali era um instrumento de poder, né? Eles poderiam usar aquilo até para intimidar as pessoas. O movimento hussita. Após a morte de John Hus, os seus seguidores fundaram um movimento que ficou conhecido como hussita. Foi um movimento que ele foi se afastando da Igreja Católica, mas ele foi abafado porque a Igreja Católica ela era um poder político na época, ela tinha um exército, ok? E qualquer exército que ela convocasse, se fosse da Itália, né, da Boêmia, da França, da Inglaterra, né, nessa época todos adotavam, tá bom? Porque ainda não havia acontecido aquela reforma que vai acontecer nos dias de Lutero.